Fala galera do YouTube, professor Roberto Stabile. Hoje eu venho com uma notícia muito importante para aqueles que estão tentando isenção do Enem. Na verdade, tramita na Câmara dos Deputados, a gente vai acompanhando sempre isso, vocês já viram várias notícias minhas falando sobre isso. Tramita na Câmara dos Deputados o seguinte, muitos deputados, e aí tem um autor desse projeto, dessa reclamação, vamos colocar dessa forma, que a isenção do Enem não tem a justificativa. Aqueles alunos que faltaram, por ser um ano atípico de pandemia, não precisam se justificar para conseguir a isenção. É uma ideia muito interessante, muito importante, porque realmente tem gente que não conseguiu ir por vários fatores. Principalmente a população mais pobre que não conseguiu sair de casa ou estava trabalhando, e é difícil mesmo, nesse momento gravíssimo de pandemia. Bom, galera, então peço a vocês que se inscrevam no canal, ative o sininho, dê lá um joinha pra gente continuar crescendo, dá essa moral pra gente aí, olha só que interessante. Bom, tá aqui, ó, vendo? Ildivan Alencar solicita que isenção do Enem 2021 seja estendida seja estendida a quem faltou o exame 2020. Na verdade, a ideia do deputado, que é um deputado do PDT, por exemplo, ele fala assim, olha, se a galera, por exemplo, faltou e a gente não tem como justificar, se a galera, por exemplo, faltou, não tem como justificar, estava trabalhando, a mãe enferma, o pai enfermo, o irmão, ou seja, como é que esse cara vai justificar isso? Se ele não tem um atestado, se ele guardou o atestado. Então é uma questão muito interessante e ele coloca que o INEP deve dar, o MEC, né? E aí a gente estava colocando a ideia do INEP, porque é o MEC que organiza todo o processo, que o MEC deve dar isenção para essas pessoas, porque essas pessoas não vão ter condições de se justificar, porque não vão ter documentos suficientes para se justificar. É como se eu falasse o seguinte para vocês, olha, eu preciso que você justifique a sua falta de alguns meses atrás. Aí você fala, poxa, eu não sei, sabe por quê? Porque eu me mudei e aí quando eu fui, eu joguei uma série de documentos fora, inclusive meu atestado. Ferrou. Você vai pagar, se eu não me engano, R$ 84 para fazer o Enem. E aí a gente sabe muito bem que nesse momento muita gente não tem condições. Então é claro, é óbvio que você precisa ter a gente pode falar assim, ser um pouco mais humano, né? E falar assim, galera, realmente, quem tem direito à isenção, se eu tenho que justificar, se eu vou ter que arrumar uma série de questões para conseguir justificar isso, certamente muita gente não vai conseguir essa justificativa e mais ainda, não vai conseguir o mais importante, que é a isenção. Se você não consegue a isenção, consequentemente, talvez você não faça o exame, porque você não vai ter dinheiro para pagar a inscrição dele, que são R$ 84. Então, uma questão que eu acho muito importante, muito plausível, é claro, concordo demais com o deputado e acho que deve ser dessa forma mesmo. As pessoas que não têm condições de pagar e não conseguem justificar, porque a gente sabe muita gente não vai conseguir. Aquele cara que, por exemplo, estava se sentindo mal e não foi, e era Covid, mas de repente não foi nem ao médico. Esse cara faz o quê? Ele muitas vezes nem foi a segunda aplicação, não conseguiu ir. Então, galera, atenção total a isso, porque pode ter uma reviravolta aí e a galera não precisará justificar a sua ausência. Para mim, seria muito bom. Você fala assim, pô, mas tá dando isenção para todo mundo? Quem merece isenção, de acordo com os critérios impostos lá no edital de isenção que nós já colocamos aqui, eu acho que merece, sem justificar. Por quê? Porque, não, você faltou 2020 e não vai ter isenção em 2021. É um ano atípico mesmo e concordo demais com o deputado. Acho que deve ser, sim, essa aprovação para que as pessoas possam ter a isenção mesmo sem que haja justificativa. Galera, é muito importante a gente analisar tudo isso. Faz parte da humanidade também, né? Faz parte de você entender que o próximo também, olhar mais para o próximo. Isso é fundamental. Olhar para o próximo e falar assim, caramba, esse cara não tem condições de pagar R$ 84. Se ele pagar R$ 84, vai fazer falta no mês dele, sim. E aí, ele deixa de comer para fazer o Enem?
É muito complicado você pensar nisso num momento difícil. Então, quem tem a isenção merece essa isenção sem uma justificativa, porque os documentos que foram colocados aqui, muitos documentos, acredito que muitos não tenham, apesar de ter passado por um momento, ou até como a gente já falou, tem gente que trabalhou, tem gente que estava fazendo um bico, tem gente que realmente não conseguiu ir para a prova, como eu falei, ajudando os pais, enfermos em casa, ou seja, tem muitos exemplos aí onde essas pessoas não vão conseguir justificar. Então, seria uma excelente opção fazer com que essas pessoas que têm direito à isenção conseguissem a sua isenção sem justificativa. Galera, um grande abraço para vocês. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, dar esse joinha para gente e, claro, até o nosso próximo vídeo.